Queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 9. Eu não posso demorar por causa do tempo, amém? Nós tivemos várias homenagens aqui hoje, oração, recados, mas nós temos ainda a ministração aqui. Eu fiz ela sabendo mais condensada, porque sabia dos eventos que nós teríamos aqui, mas em nome de Jesus, em 40 minutos, 30, 40 minutos, quero estar deixando aqui esse recado de Deus para a sua vida. O som tá bom? Vocês estão me escutando direitinho? Aí no fundo? Amém. Gênesis capítulo 9, versículo 18. Hoje eu quero falar sobre rompendo os ciclos. Rompendo os ciclos. Rompendo o ciclo da dor, rompendo o ciclo da ferida. Em nome de Jesus. Coloca, deixa eu só ver se vai dar certo. Deu certo, deu certo. Amém? Rompendo o ciclo da dor. E eu queria que mais pessoas estivessem aqui, mas como a gente está gravando, né? Qualquer coisa depois, as pessoas assistem e vão ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 18, diz o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, e esses foram os 3 filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos o que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito e disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Amém? Preste atenção aqui. Eu quero que você entenda que após a queda do ser humano, Deus disse bem claro: a partir do momento que vocês desobedecerem a minha voz e comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Só que nós sabemos que o ser humano não morreu instantaneamente no sentido físico, mas ele foi morrendo no sentido moral, espiritual, e dores, feridas, coisas ruins nos acompanham, não só no físico, mas também na alma e no espírito. E logo quando o ser humano pecou, nós vemos que eles se sentiram envergonhados e se esconderam de Deus. E quando Deus vai ao encontro do ser humano, ele conversa com Adão, que foi o homem que ele fez, ali no início. E nós já detectamos o início de um ciclo de dor, de ferida, de rancor, de mágoa, daquilo que o pecado traz. Pois ele diz: a mulher que tu me deste, ela me deu de comer. Ali nós vemos já um ciclo de dor, de ferida acontecendo, ocasionado por causa do pecado. Nessa natureza nossa caída, porque nós somos seres caídos. Nós seremos glorificados com a volta de Cristo, com a ressurreição. Mas enquanto isso, nós temos um corpo que é proveniente de uma natureza caída. A humanidade são seres caídos. E nós vemos então que logo após Deus destruir a humanidade, o mundo antigo, nas águas do dilúvio, saiu da arca Noé, mais a sua esposa e as suas noras, porque ele tinha 3 filhos, e a Bíblia diz que ele tinha Sem, Cã e Jafé. Ainda que falou Sem, Cã e Jafé, nós entendemos que Cã, por causa do versículo de número 24, ele era o caçula, ele era o mais novo.
A Bíblia diz que Noé, depois que ele saiu da arca, ele que era agricultor, plantou uma vinha, e ali fez, sei lá, um suco, alguma coisa, só sei que fermentou, virou um vinho, tomou muito, embriagou-se, e ficou nu ali na sua tenda, talvez dançou, fez algo do tipo. E a Bíblia diz que um dos seus 3 filhos, chamado Cã, em algumas traduções, Cão, chegou até a tenda do seu pai e o viu nu. Nós entendemos que a forma que ele viu o seu pai foi uma forma de zombaria. E a Bíblia diz que ele foi contar para os seus irmãos, e provavelmente ele começou a zombar do seu pai. Os seus irmãos, chamados Sem e Jafé, pegaram então um pedaço de pano e de costas foram e cobriram a nudez do seu pai. Depois que Noé acordou, estava são, tranquilo, ele descobriu que o seu filho Cã, o seu filho caçula, fez, ou seja, zombou de mim. E a Bíblia diz que ele se levantou, chamou ele e começou a trazer uma palavra. Nessa palavra nós vemos que Deus abençoa o Deus de Sem. E nós vemos que tanto Jesus como o povo de Israel são descendentes de Sem. Por isso que fala semitas. São várias nações, vieram dos povos semitas. Dentre eles, o povo de Jesus, os judeus, nação de Israel. Os Jafé, a Bíblia diz que Jafé cresça e alague sua tenda. E ali nós vemos os Jafé pegando várias partes ali da Europa, partes ali do Oriente Médio e espalhando. Cã teve vários filhos, só que ele teve 4 filhos que nós lemos aqui, e o caçula de Cã chamava Canaã. Veja, Cã era o caçula, e Noé direciona a sua palavra para o seu neto. Ao invés de trazer uma palavra de juízo sobre o seu filho Cã, ele direciona para o filho de Cã. E ele diz: maldito seja Canaã, e ele será escravo dos semitas e dos jafetitas, ou seja, os seus descendentes serão escravos dos outros. Samuel, por que ele não amaldiçoou então Cã? Porque foi Cã que zombou do seu pai. Porque em Gênesis capítulo de número 9, versículo 1, Noé, quando ele sai da arca, a Bíblia diz que ele abençoa os seus filhos e manda eles multiplicar. Talvez por causa disso ele não pôde amaldiçoar Cã, porque ele já tinha dado uma palavra de bênção. Amém? E nós não podemos amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas também podemos deduzir que, assim como Noé teve um desgosto, o seu filho caçula, ou seja, você me trouxe um desgosto, eu vou trazer uma palavra aqui para que o seu filho caçula te dê um desgosto também. Você está entendendo um ciclo aqui? Um ciclo de dor? Queridos, os cananitas, deles são provenientes os filisteus, os babilônicos, os assírios, bem como a região todinha que era habitada antes de Israel, ali no Egito, tomar com Josué, quando entrou ali e começou a conquistar ali Jericó, conquistou a cidade de Ai, e começou ali a vencer os heteus, os jebuseus, tudo aquilo que tem eus, os hititas, começou a entrar ali. Ou seja, tinha uma palavra de dor, tinha uma história, um ciclo de dor sobre os filhos de Canaã. Olha só, que coisa interessante. Nós, seres humanos, vivenciamos ciclos, é verdade ou não é? Nós nascemos numa família, e essa família tem ciclos, que muitas das vezes são repetidos de pai para filho, de filho para neto, e você vai vendo um ciclo de dor, um ciclo que às vezes vai se repetindo ali de palavras de violência, de palavras chulas, de incredulidade, de divórcio, de assassinatos, de vícios. Uma ferida, ela tende a crescer e a ferir outros.
Por isso que quando Deus fala para o povo de Israel, ó, vocês vão entrar na terra de Canaã, eu estou dando para vocês a terra de Canaã. Por quê? Qual era o grande problema de Canaã? Porque eles seguiram o ciclo de Cã. Cã era uma pessoa de zombaria, era uma pessoa que não estava entendendo as coisas de Deus, era uma pessoa que por causa dele, o seu descendente foi ferido. E ali os descendentes foram crescendo, foram compactuando e andando naquele ciclo de dor, naquela depravação moral. E é por isso que tiveram ali tantas coisas ruins acontecendo naqueles povos descendentes de Canaã. Até que Deus falou: chega da medida da iniquidade, porque eles estão refletindo um ciclo de dor sem parar. E aí Deus deixa Israel entrar ali e tomar aquela terra, mas ele fala: não faça alianças, não faça pacto com esse povo. Por quê? O ciclo de dor deste povo vai passar para vocês. Uma pessoa que está ferida, ele tende a repetir o ciclo que ele vivencia com os outros. É por isso que temos visto pai passando as suas dores para os seus filhos, mães passando os seus traumas para os seus filhos. Não é raro você ver uma pessoa falar: ó, minha mãe gosta mais do meu irmão, minha mãe gosta mais da minha irmã, tem os filhos preferidos. Porque muitas das vezes nós vemos o pai ou a mãe escolhendo um filho para replicar aquele sentimento que ele teve de dor, de rejeição, de trauma. E ali nós vemos pessoas repetindo o ciclo nos netos. E é por isso que temos tanto problema no sentido aqui do Brasil com relação à honra. Por quê? Porque nós sempre crescemos entendendo que brasileiro não sabe o que é honra. É o jeitinho brasileiro, é a malandragem, e vamos replicando um ciclo em nós. O Japão, acredito aqui que a maioria das pessoas conhece a cultura japonesa, o tanto que eles têm uma conexão com honra. O Rodrigo aqui acabou de falar, né, que foi medalhista lá do jiu-jitsu, né, Rodrigo? Não sei se vocês sabem, eu também faço jiu-jitsu desde 2018. O Rodrigo é faixa azul e eu sou faixa roxa. Ele corre de mim, né, Rodrigo? Brincando. Tem que pedir bênção. Amém? E tem um código que chama o código, como é que chama? Bushido, que é um código de honra. Amém? Mas a maioria dos japoneses não tem nem mesmo conhecimento de Deus que a gente tem. O nível lá de conhecimento de Deus, do cristianismo, é muito pouco. Porém, tem um ciclo neles lá de honra. Do filho, da filha, honrar os pais. Veja, é uma questão de costume que foi replicado. Por que em nós não foi? Porque nós somos criados num sentido já daquele entendimento. Nós somos tipo uns vira-latas do mundo. Não é verdade? E aí começamos a entender que é isso que vai nos cercando. Quantas vezes, quando eu era criança, lá na escola aprendendo a colonização do Brasil, e aí a professora falava: sabe por que os Estados Unidos dá certo? Porque os Estados Unidos, quando os colonizadores chegaram lá, eles tinham a intenção, não era de explorar, mas era de morar. Eles amaram aquela terra. E é por isso que ele tem aquele senso de patriotismo, de amar. Sabe o que eles fizeram com o Brasil? Só enviaram para cá tudo que era ruim lá de Portugal, da Espanha. Vieram para cá ladrões, vieram para cá mercenários, e chegavam aqui, trouxeram os escravos que foram judiados, pegaram os índios e mataram. Então a gente já na criança, na escola, já vamos entendendo que nós chegamos numa terra que não somos amados. Quem já estudou escola assim? Já ouviu isso na escola? Pelo menos na minha época foi assim. Aquele sentimento de nós somos tudo de ruim. Os cananitas, sobre eles tinha este ciclo. E uma pessoa ferida gera corações feridos. Não estou dizendo do dele. Ele gera corações feridos, porque ele tende a replicar características, sintomas daquilo que está nele. Ou seja,
Nós podemos encontrar numa pessoa ferida várias características, e eu quero, bem rapidinho aqui, mostrar algumas para vocês. Depois eu vou entrar na segunda parte da mensagem, que eu vou me aprofundar aqui mais ainda. Veja aqui, características de pessoas feridas com o passado. A primeira característica é a falta de interesse pelos outros. Está lendo aí? Está conseguindo ver? Falta de interesse pelos outros. O que ele faz? Ele não se importa com os outros, ele perde a afeição natural, é insensível à dor alheia, porque ele só olha para a sua dor, ele não vê que os outros estão sofrendo, é indiferente, a comunicação é quebrada. Gente, pessoas feridas, você pode falar, meu amigo, tem alguma coisa acontecendo errado na sua vida, ele entende outras coisas, porque dentro dele, ele não tem interesse naquilo que você está tentando explicar, ele só tem interesse naquilo que ele entende que é o certo. Quem conhece pessoas assim? Hein? Você vai falar, meu amigo, meu irmão, ele entende blá 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 blá, e para ele, dependendo do jeito que você falar, ele está entendendo que você está confrontando ele e está tentando humilhar. Então ele pede o interesse na razão, na dor, se está ferindo a pessoa que está perto dele. Ele está nem aí, ele só pensa nele. Continuando aqui, não é transparente. Pessoas feridas, pessoas que estão no ciclo da dor, não são transparentes, vivem envergonhados, vivem uma vida encoberta, são retraídos, esconde a ferida. Você pergunta para ele, meu irmão, vamos orar, vamos curar a ferida? Não tem problema comigo não, está tudo certo, está tudo bem. Tem medo de ser rejeitado. Quantas pessoas evitam entrar em relacionamentos porque tem medo de ser rejeitados? Não é verdade? O máximo que ele pode tomar é um não, e ele já tem medo de tomar não. Por quê? Tem ali algo que, se ele for rejeitado, se ele tomar um não, aquilo para ele já é uma tragédia. Uma pessoa ferida, ele manipula a situação para não revelar a ferida. Tem muitas pessoas que têm feridas, que na verdade eles estão agindo de manipulação para não mostrar que têm feridas. Não é verdade? Por isso são mentirosos, por isso sempre ficam inventando coisas para tentar disfarçar aquilo que está dentro deles. Uma terceira característica, são hipersensíveis, são melindrosas. Uma pessoa ferida é melindrosa, muito melindrosa, é ou não é? Meu irmão, vamos conversar, espera um pouquinho, o que você vai falar para mim? Ainda que você fale com amor, ainda que você fale com jeitinho, ainda que você fale com carinho, ele é hipersensível e ele tenta fazer de tudo para fugir. Queridos, quantas pessoas às vezes eu tento conversar e ele inventa tanta coisa para não conversar. Vamos conversar hoje? Ih, pastor, não tem como, eu tenho que dar banho nos meus peixes. Inventa coisa para fugir. Se ferem facilmente, qualquer coisinha. Às vezes aquilo que para alguém é uma coisa normal, para ele já é uma tragédia. Eu passei ali, o pastor não olhou para mim. O pastor não me cumprimentou. Fulano de tal falou de um jeito estranho. Talvez a pessoa está nem lembrando. Talvez a pessoa não está nos dias bons. Só que ele já achou que era com ele. São melindrosos, se ferem facilmente. Todo não é como uma rejeição. Tem dificuldade de receber a correção. Acabei de falar mais ou menos isso aqui. Vulnerável a pensamentos vãos. Quarta coisinha aqui, quarta característica, tendência à possessividade, dificuldade em compartilhar amizades. Quantas pessoas são assim? Se você deixar de ser meu amigo, acabou. Esses dias, para você ver como é a natureza adâmica, que começa desde pequenininho. Nós já nascemos numa natureza corrompida. A minha filha Lisa, ela fez 10 anos recentemente, e lá na escola, ela estuda no ensino fundamental, está no 4º ano, e ela tem as amigas, você vê, crianças de 9, 10 anos, e aí um dia, uma menina foi lá, brincou com ela lá em casa, tudo, e de repente, outro dia eu fui lá buscar a minha filha na escola, e aí eu olhei, estava a amiguinha dela, falou assim, você não vai despedir da sua amiguinha não? E ela falou, não, nós não estamos mais conversando. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Porque ela falou para mim, Lisa, se você conversar com fulano, nós deixamos de ser amiga. E eu fui lá e conversei com a minha amiga, e ela cortou as amizades comigo. Eu falei, mas gente,
desde pequenininho, nós estamos identificando que uma criança, ela está replicando a rejeição, um ciclo de dor, de feridas que ela está sofrendo lá na casa dela. E queridos, a gente foi vendo, realmente, é uma criança abandonada. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Relacionamentos complicados, a pessoa entra e sai de relacionamentos, sempre tem problemas, tem um ciúmes doentio, monopoliza o relacionamento, dificuldade com mudanças. Quinto passo, faz acepção de pessoas, pessoas feridas, faz acepção de pessoas, não aceita discórdia, sempre acha que está com a razão, é ou não é? Vocês estão conhecendo alguém assim? Hein? Se você não está conhecendo, provavelmente é você. Tá bom? Falando com amor, gente, estou falando com amor, a gente é um dia de cura. Despreza as pessoas quando é confrontada. Confrontou, você morreu para mim. Ou pera um pouquinho, você chamou minha atenção? Não quero saber mais de você não. Normalmente vive isolada. Tem pessoas que se afastam de todo mundo, ou seja, deixa eu ficar lambendo a minha ferida. Quando é magoada, normalmente diz: essa pessoa morreu para mim, prefiro, ó, você me magoou, acabou, morreu para mim, não quero mais saber de você. Mesma pessoa cristã, imagina só que coisa abençoada, que sentimento abençoado bíblico é esse? Sexto, e só mais 4 aqui, e eu já vou para outra parte. Dificuldade em recomeço, medo de ser frustrado. Se você quiser tirar foto, pode tirar, viu gente? Medo de ser frustrado, medo de uma nova frustração é maior do que a possibilidade de um recomeço na vida. Tem pessoas que são travadas. Ah, eu sofri muito, vou parar. Eu fali um dia, vou parar. Não, isso aí são características de uma pessoa que está vivendo um ciclo de dor. Rejeita casamento, rejeita uma nova liderança, não é resiliente. Sétimo, características de pessoas feridas: em ser atendidas nas suas exigências. Não sabe ouvir o não, não sabe ouvir espera, é intransigente, é inflexível, é intolerante, mostra pouca ou nenhuma gratidão. Pessoas feridas têm dificuldade em entender o que é gratidão, dificuldade em agradecer quando ganha, dificuldade em compartilhar quando tem. Veja, gratidão é o termômetro da saúde emocional. Olha só que coisa bonita. Diga assim: gratidão é o termômetro da saúde emocional. Tem pessoas que você faz tudo por ela, e mesmo assim ela vai lá e te trai. Tem alguma coisa errada. Ele não tem um sentimento de gratidão. E tem pessoas que têm dificuldade em se relacionar com Cristo, até com Cristo, porque ele não entende o sentimento de gratidão do sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz por ele. É verdade ou não é? Nono, penúltimo aqui, guarda mágoas por longo tempo, tem dificuldade em perdoar, extremamente insegura, ressentimento duradouro, sempre relembra feridas. Queridos, isso aqui a maioria de nós tem. Amém? A maioria de nós, eu, você, em algum momento da sua vida, temos passado por isso. E é necessário nós identificarmos para ultrapassarmos essa barreira aqui, que é de guardar mágoa. Amém? Eu acho interessante que a mágoa, ela é diferente de uma ferida normal, porque ferida normal, pessoas de fora fazem, mas mágoa, quem faz, são pessoas que você ama. Está me entendendo? Entenda isso, mágoa é diferente de raiva. Eu posso ter raiva de alguém que me fez mal, mas ficar magoado, que é algo que mexe ali na sua alma, no seu ser, no cerne do seu coração, são pessoas que você ama. E é por isso que às vezes a gente vai guardando. Quantas pessoas nós vamos fazer às vezes um culto, uma conferência, um encontro, um retiro, e falamos ali sobre palavras de Deus, sobre liberar perdão, e tem pessoas que travam para liberar perdão para o cônjuge, para o pai, para a mãe, porque é um sentimento. Ainda que você fala: meu querido, a Bíblia está falando, você crê em Jesus? Creio. Você sai disso,
tira isso da sua vida em nome de Jesus, amém? E último aqui, para, se você quiser depois ver, desenvolve um orgulho muito forte. E é interessante isso aqui, que daqui a pouquinho, a próxima parte da ministração, eu quero falar isso na parte final também. Desenvolve um orgulho muito forte, tem dificuldade em pedir ajuda. Tem pessoas que são uma ferida ambulante, e ele não pede ajuda para o pastor, não pede ajuda para o psicólogo, não pede ajuda para ninguém, ele fica ali sozinho, e a tendência de uma ferida não curada é infeccionar e morrer. É verdade ou não é? É verdade. Então, feridas têm que ser tratadas, autoimagem elevada, comportamento competitivo, despreza a crítica, não reconhece erros, resistência em desculpar-se. Vou botar aqui, resistência em desculpar-se. Então, esses são 10 pontinhos aqui que eu queria deixar para você, só para você compreender características de pessoas feridas, porque às vezes eu posso estar pregando aqui e você imagina o seguinte: ah, mas isso não é comigo. E aqui nesse slide eu acredito que alguma coisa, pelo menos, você já passou ou tem passado e precisa ser curado, precisa romper este ciclo, e em Cristo Jesus nós rompemos, amém? Segunda parte da ministração aqui, não quero demorar, mas tem um recado aqui muito interessante para você. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, então, capítulo de número 15, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. É uma passagem que fala sobre a mulher cananeia. A mulher cananeia, ela era descendente de quem? De Canaã. Vocês estão lembrados de Canaã? O que eu acabei de pregar aqui no comecinho? Sem Cã e Jafé. Cã tinha um filho mais novo, e esse filho mais novo se chamava Canaã, que herdou um ciclo de dor, um ciclo de corrupção, um ciclo de sofrimento. A Bíblia diz, numa outra passagem, num outro texto, numa outra referência, que ela era grega de nascimento, mas de origem sírio-fenícia, ou seja, a etnia dela era cananita. Vamos ler o que aconteceu. Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom, e uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até dos cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Veja, nós vemos uma mulher que não era do povo de Israel, está bem claro, ela não era israelita, ela não era descendente de Abraão, ela era descendente de Canaã, um povo que foi inimigo de Israel, que trouxe muitos males, um povo idólatra, um povo que cometeu diversas atrocidades, incluindo sacrifícios infantis, incluindo magias, práticas que eram completamente contrárias àquilo que Deus falava, aquilo que Deus ministrou para o seu povo. E de repente, no meio ali
das ovelhas perdidas de Israel, no qual Jesus ainda não tinha dado o grito ali na cruz: está consumado. Ainda havia a barreira de separação, igual diz ali no livro de Efésios, tinha um muro. Mas quando Jesus ali na cruz diz: está consumado, o véu do templo se rasga do alto a baixo, e ali abriu as portas. Aquilo que era condicionado apenas para uma tribo, os levitas, mais ainda específico, os descendentes de Arão, para poder entrar no Santo dos Santos, se abriu com Cristo agora para homens e mulheres de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas. Então, quando Jesus vem, Ele está cumprindo ainda uma profecia, que primeiro a luz teria que vir a Sião, e Ele está dizendo: esse é o tempo de eu buscar as ovelhas perdidas de Israel, e você não é das ovelhas perdidas, ainda não é o teu tempo. E é interessante que Jesus mexe no orgulho, porque os cananitas, eles eram orgulhosos, os descendentes tinham uma dificuldade em entender aquilo que Deus estava fazendo, por isso se opunham tanto. E Jesus chega e fala: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela chegou ali, e eu quero que você entenda no sentido espiritual, ela chegou ali numa posição de desespero, entendendo a sua origem. Ela tinha um entendimento do ciclo de dor, das feridas, do sofrimento, da depravação moral que carregava sobre ela. Aquela menina não estava endemoniada, não era à toa, porque a Bíblia diz que a filha dela sofria, e era por causa de espíritos malignos. Ela chegou em Jesus não pedindo por ela, mas ela diz: Senhor, olha pela minha filha. Veja, quando Noé amaldiçoa o filho de Cã, Cã não faz nada. Mas aquela mulher, descendente de Cã, ela quebra um ciclo, dizendo: espera um pouquinho, essa maldição não vai passar para os meus filhos. E ela já chega reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias prometido, aquele que iria tirar o pecado do mundo. Ela fala: espera um pouquinho, essa dor vai acabar aqui comigo, porque eu estou diante daquele que pode quebrar este ciclo em mim e na minha casa e na minha família. E aí o que ela faz? Primeira coisa, queridos, se você está querendo romper o ciclo de dor, a primeira coisa é reconhecer a sua condição. Queridos, Jesus está aqui, o Jesus que liberta, o Jesus que cura, o Jesus que nos dá uma nova história, o Jesus que nos mostra um caminho para vivermos uma vida em abundância. Ele está aqui, mas é necessário você ter a mesma atitude que aquela mulher: eu estou reconhecendo a minha condição. A minha condição é de sofrimento, a minha condição é que muitas das coisas que está acontecendo com a minha filha é culpa minha, são coisas que eu estou carregando e passei para ela. Por isso eu estou aqui intercedendo pela minha filha, pela minha casa, por mim. Eu estou declarando: Senhor, Tu és o Filho de Davi, tende misericórdia de mim, olha por mim. Só que ela não faz o pedido específico para ela, ela direciona para a sua filha. Ela está dizendo: Senhor, estou Te reconhecendo como aquele que faz um milagre, que transforma, que restaura, que cura. Amém? E ela clama. Aquilo que Cã não faz pelo seu filho, ela faz pela sua filha, quebrando aquele ciclo, aquela história. Ela reconhece. Então, o primeiro passo, não se esqueça: eu quero quebrar um ciclo de dor, de ferida, de uma história de sofrimento. Os casamentos da minha família, no meu, eu não quero que meu filho cresça revoltado, que minha filha cresça se sentindo rejeitada. Deus, chega, eu estou agora na Tua igreja, eu estou na luz, e a luz vem para me libertar. Então eu reconheço, Senhor, ainda que eu estou vindo aqui nos cultos, ainda que eu estou frequentando, ainda que eu estou escutando a Tua palavra, a palavra de Deus, Senhor, eu estou vendo que tem ciclos que eu estou preso ainda, e em nome de Jesus vai ser quebrado aqui hoje.
Amém? Segundo ponto, se humilhar. Nós acabamos de falar ali, pessoas feridas desenvolvem o orgulho, mas você tem que vencer e falar o seguinte: eu não vou conseguir melhorar sozinho, eu não vou conseguir sair dessa sozinho. Busque ajuda, reconheça: eu não dou conta de mudar sozinho, eu sei que está errado, eu até tentei, eu orei, mas eu não estou conseguindo. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, porque a oração do justo é forte, é poderosa para produzir efeitos. Jesus Cristo, Ele deixou o seu corpo aqui na terra, que é a igreja, para que nós dependêssemos uns dos outros. Queridos, não tem como você viver o cristianismo, a sua fé, de uma forma saudável, no qual você vai multiplicar, que você vai crescer, que você vai receber tudo, de uma maneira isolada. O isolamento é um sinal que a pessoa está vivendo um ciclo ainda, no sentido cananita do ser. Nós devemos falar: eu sou igreja, aqui eu sou amado, aqui eu sou recebido, em nome de Jesus, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Nós somos um em Cristo. Amém? E é por isso que, como igreja, preste atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Eu sempre tenho falado que temos que viver como uma igreja saudável, e uma igreja saudável não tem lugar maior, destaque maior de um para o outro. Ainda que eu estou falando aqui, pegando o microfone, eu não sou mais importante do que você, eu não sou mais importante do que ninguém. Querido, se você chegar aqui e falar assim: pastor Samuel, amém, bispo Samuel, apesar que eu não sou, mas se quiser chamar, tem pastores que chegam aqui: reverendo Samuel, amém. Mas tem pessoas que chegam em mim e falam: Samuca, amém. Não me chamando de corintiano, tá tudo bem, gente, tá bom? Aí não, né? Aí já é demais também, tá bom? Mas se te faz bem, amém, pode ser, amém. Está faltando uma cor ali, um vermelhinho, né? Mas está tudo tranquilo, não tem problema não. Mas estou querendo dizer o seguinte, queridos: os títulos não fazem quem eu sou, porque o que me interessa é saber que eu sou filho de Deus. É isso que é importante. E sendo filho de Deus, eu sou o seu irmão e você é meu irmão, e ninguém é melhor do que ninguém. Amém? Eu não sou melhor do que ninguém, ainda que eu leio mais a Bíblia que você, amém. Já li mais a Bíblia que você? Amém, mas isso não me interessa, porque Deus nos fez todos iguais. Aleluia. Qual Paulo? Paulo tinha várias revelações, e aí, para ele não ficar orgulhoso, Deus mandava uma coisinha lá para ele baixar a bola. E eu sou do mesmo jeito, queridos, eu não me acho, ainda que eu li Bíblia, eu não vou ficar falando aqui o que eu já li, que eu já sei, não, espera um pouquinho, eu sou teu irmão. Tanto é que tem dias que eu chego aqui, tem irmãozinho que às vezes está lendo a Bíblia até errado, e eu estou escutando e falando: aleluia, glória a Deus, está se esforçando. Tem que ser assim, prestigiando. Porque tem pessoas que depois que pegam um título: eu já li a Bíblia toda, eu não vou ficar aqui para escutar fulano de tal. Pera um pouquinho, meu amigo, nós não somos ninguém na fila do pão. Jesus sim, esse é o mais importante. E é por isso que nós devemos nos humilhar e dizer o seguinte: a oraçãozinha daquele irmãozinho pode fazer grandes efeitos. Eu não estou sozinho, eu estou numa igreja saudável, uma igreja que ama, numa igreja que entende que todos nós somos comedores de feijão, falhos, limitados, e precisamos um dos outros. E este é o ensinamento de Jesus para vivermos uma vida cristã saudável e em abundância. Amém? Por último aqui, que nem eu acabei de falar, busca ajuda. Não tenha vergonha de falar com o pastor, com algum líder, com alguém da sua confiança, e externar as suas dores. Por quê? Quando essa mulher chegou em Jesus e externou as suas dores, ainda que se humilhou dizendo: Senhor, eu me considero aqui como um cachorrinho, mas eu estou buscando a tua face. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz: grande é a tua fé. Queridos, tenha fé que ciclos de dores, ciclos de feridas, ciclos limitantes, coisas que não te deixam avançar, comportamentos que você sabe que são contrários àquilo que Deus tem para você, podem ser freados, podem ser destruídos na cruz do nosso Senhor Jesus. Aquela mulher acabou com um ciclo na vida dela. Ainda que tinha uma história de dor, ela não aceitou aquele ciclo continuar na sua vida e nem na vida da sua filha. Por isso, você está num lugar
onde o orgulho tem que ficar de lado, onde a mentira, a vaidade tem que ficar de lado, para você viver aquilo que Deus tem para fazer no seu coração, na sua alma, no seu espírito, te restaurando, tirando o medo, tirando o rancor, tirando as dores, tirando aquele sentimento que não vai dar certo. Este é o momento de você começar e falar o seguinte: Senhor Jesus, assim como aquela mulher recebeu o teu favor, eu quero receber o teu favor, não só para mim, mas também para a minha casa. Quantos de nós já estamos vendo crianças já sofrendo consequências das nossas atitudes? Eu acabei de citar o exemplo aqui da escola da minha filha, da amiguinha dela lá. Aquele comportamento de uma criança de 9, 10 anos, ela não nasceu com ele, aquilo foi imposto, está me entendendo? E os pais não estão dando conta de uma rejeição, de um abandono, e ela começa a nutrir aquele sentimento, e é por isso que ela quer aglomerar, quer ter aquele sentimento de dominar, de possessividade. Quantos filhos estão mostrando comportamentos e a gente não está atento? Por isso, ore, busque direção de Deus, busque ajuda, venha nos cultos. Nós estamos aqui com uma rede de crianças forte, nos cultos ali tem pessoas, tem crianças ali que estão orando, sendo ministrados. Venha na rede de jovens para ser abençoado, você que é jovem, ao invés de você ficar ali assistindo qualquer coisa, vem ser nutrido mais por Deus. Deus tem um projeto em casamentos, Deus tem um projeto na vida de jovens, de pessoas solteiras, de pessoas que já estão casados, que têm netos. É tempo de Deus trazer uma grande cura nesta geração ferida. Amém? Por último aqui, só para finalizar, para concluir, uma reflexão que me veio aqui na mente. Nós estamos vivendo numa geração mais vazia de todas, não é verdade? Uma geração vazia. A geração do Instagram. A geração do Instagram é aquela assim: eu quero mostrar que está tudo bem, eu quero mostrar que eu estou bem na vida, eu quero mostrar que eu sou um influencer, que está dando certo. O que a pessoa faz? Aluga uma Land Rover e põe foto. Está vendo o que eu conquistei? Alugam cordões de ouro, alugam roupas para mostrar que está bombando. Compram seguidores para mostrar, está vendo? Eu tenho 20, 30 mil seguidores. É a geração mais vazia, mais superficial. E tudo isso são o quê? Sentimentos de um ciclo vazio em corações, para querer mostrar que está tudo bem, mas não está nada bem. Estão vivendo uma mentira. Mas a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade nos e vai nos libertar de nós mesmos. O maior problema que você pode ter não é nem com o diabo, é com você mesmo. Porque nós tentamos nos enganar o tempo todo, dizendo que está tudo bem, e não está nada bem. E esse é o momento de você falar: Senhor, eu quero ter um casamento nos teus padrões. Eu quero criar meus filhos nos teus padrões. Eu quero, meu Deus, viver a minha fé nos teus padrões. Livre, solto, curado, restaurado, redimido no sangue de Jesus. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor então, e se coloque de pé, por favor. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Eu quero orar para que Deus nos dê um coração renovado, um coração abençoado. Lana, pode tirar, pode colocar. Um coração curado, um coração regenerado. Amém? Coração transformado, em nome de Jesus. Você não pode esquecer que na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus ali levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu não sei a sua história, o seu trajeto, as lutas que você passou. Talvez isso foi uma história triste, uma história de rejeição, uma história de abuso. Mas este é o momento de você entender que você está diante de Jesus, e Ele é poderoso para quebrar qualquer ciclo
que aconteceu na sua vida que te mantém numa prisão de mágoa, de raiva, de angústia, de dores. O Espírito Santo, Ele nos consola. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, antes de subir, antes de ressuscitar, Ele mesmo disse: ó, eu não vou vos deixar órfãos, eu enviarei para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele poderia falar: eu vou enviar para vocês aquele que é forte, aquele que é poderoso. Não, Ele diz: eu vou vos enviar o Consolador, porque Ele sabe que o coração do ser humano é um terreno fértil para dores, para angústias, e é tempo do nosso coração ser regado pelas águas do Espírito, águas que curam, águas que refrigeram, águas que tiram toda angústia, depressão, ansiedade. É tempo de vivermos mediante a fé no sacrifício do Cordeiro, no Filho de Davi, como cria esta mulher cananita, que creu que o Senhor é poderoso para libertar a vida dela e a vida da filha dela, ela intercedendo pela sua filha. Aquilo que aconteceu lá com seus patriarcas lá atrás, não se reproduziu nela, foi rompido ali uma cadeia, um ciclo que vinha de geração em geração. Mas no momento que ela se encontra com Jesus, e eu te digo, você está se encontrando com Jesus, a sua vida é transformada. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e aquilo que o pecado traz, que são essas dores, essas amarras na nossa alma, as rejeições, as situações que passamos, que nos causam males. É tempo de perdoar, é tempo de liberar perdão, é tempo de pedir perdão, é tempo em falar: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, muda a história daqueles que estão comigo. Eu não quero mas ter em minha vida essas características que foram mostradas ali no Data Show, aquelas 10 características. Eu rejeito isso, e eu chamo a existência o fruto do teu Espírito, que traz amor, que traz gozo, que traz paz, mansidão, que retira de mim esta mochila, este fardo pesado de uma vida de sofrimento. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos que estão oprimidos e sobrecarregados. Todos nós temos uma carga, o problema está na sobrecarga. E feridas, dores, rejeições, essas coisas que vão machucando a nossa alma, traz uma sobrecarga quando você não deixa no caminho, não deixa na cruz. E aí fica pesado a sua história, fica pesado o seu relacionamento, fica pesado uma criação de filhos, fica pesado você sonhar. E é por isso que vemos tantos sofrendo, porque estão levando uma carga que não era mais para estar levando, para estar carregando. Coloca na cruz. Põe sua mão sobre o seu coração neste momento e fale com Deus. Eu sou apenas um simples pregador aqui que trago uma mensagem, mas Deus, eu creio que através do seu Espírito Ele fala especificamente em cada coração de maneira diferente. Eu tenho certeza que Deus falou contigo de uma maneira que não falou com a outra pessoa que está do seu lado, falou em outro ponto. Mas fala: Senhor Jesus, eu estou como aquela mulher, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais carregar essas raízes de sofrimento que estão comigo. Ali na cruz eu coloco tudo. E aonde você está, eu não sei se você tem problema com seu pai, com a sua mãe, teve problemas no seu casamento, teve problemas com algum amigo. Aquilo que o Espírito Santo for começar a te direcionar,
a trazer na sua mente, é o momento de você falar: Senhor Jesus, eu coloco na cruz, que o teu perdão venha sobre mim, venha sobre aquela pessoa. Neste momento eu quebro através da fé, proclamando que o sangue de Jesus cura todas as minhas dores, as minhas feridas. Essas marcas eu não quero carregar mais. Se precisar buscar ajuda, eu vou buscar. Retira de mim todo orgulho, toda vaidade, todo pensamento que eu vou conseguir resolver tudo sozinho. Não, o Senhor deixou aqui a igreja para que um dependesse um do outro. E aqui como igreja nós somos curados e crescemos juntos em nome de Jesus. Deixa Deus falar contigo. Caso você esteja com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, você pode orar um pelo outro, pode abraçar, pode conversar.